Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a nota. Olha, para não dizer outra coisa, estapafúrdia da Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil, criticando a postura do técnico Roger Machado após, a patética atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo no empate do Inter contra o Cruzeiro. Quero falar também sobre o novo reforço que está chegando em Porto Alegre até sábado e também sobre a preocupação que o Inter tem com o Thiago Maia, que deixou o campo sentindo muitas dores e pode virar uma preocupação no Internacional. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, Falando aqui ainda de Belo Horizonte, daqui a pouquinho inicio o deslocamento para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. E quero pedir para vocês aqui, Afinal, faltam menos de 200 inscritos para a gente bater a meta de 119 mil no canal. E eu duvido que entre essas pessoas que estão aqui acompanhando o vídeo, não tenha 200 pessoas que não são inscritas aqui no canal, onde a gente trata das coisas do Internacional. Então, se tem o botão inscrever-se aqui embaixo, me dá essa moral que vai me ajudar bastante neste vídeo, que é em nome da Gigante Veículos. Afinal, teu carro novo tá lá, carros novos, seminovos, teu usado na troca, e a certeza de fazer o melhor negócio tem que ser com quem é referência no mercado. Gigante Veículos há mais de 10 anos aí, levando o sonho de colocar carros novos nas garagens espalhadas pelo Rio Grande do Sul, tá certo? Então, quer saber mais? Link na descrição do vídeo, manda um WhatsApp pra Gigante, afinal eu tenho certeza que o teu carro novo tá lá, independente do momento da vida que tu esteja vivendo, que é um carro mais esportivo, uma SUV, ou um carro mais confortável com a família crescendo, ou um carro mais econômico para conter custos, a Gigante tem a solução, tá bom? Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Ventando bastante aqui em Belo Horizonte, inclusive, Nosso primeiro assunto aqui no vídeo, gente, é a nota que saiu, hoje pela manhã, da Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil, contestando a postura do técnico Roger Machado, que ontem, após o jogo, na descida do campo para o vestiário, chamou a arbitragem de lixo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O Roger Machado ainda foi bem brando nas suas críticas quanto à postura do árbitro Bruno Arleu de Araújo, árbitro que apitou Cruzeiro 0 Internacional 0, mas se dependesse dele, olha, pelo amor de Deus, o Cruzeiro tinha ganhado esse jogo e não seria de pouco, tá? O que diz a nota, tá? Eu tô com ela em mãos aqui. É lamentável que algumas pessoas acreditem que o xingamento, o uso da palavra chula e grosseira e sem educação, atraiam mais atenção do que as pronunciadas com gentileza e boa educação. Tá bom, vamos lá. O técnico do Inter, Roger Machado, ao final do jogo de ontem, Cruzeiro e Inter, passou pelo túnel com toda a sua ignorância, falta de educação, de forma grosseira e estúpida, chamando a arbitragem de lixo por várias vezes, dizendo que a arbitragem foi uma vergonha. Vergonha é a falta de respeito, é o desacato, é o insulto, é o atrevimento e a falta de polidez de alguém que está no comando de um grupo e serve como exemplo para os seus proclamar publicamente um ato tão hostil, fazendo referência a outra pessoa que está executando seu trabalho de forma honesta e respeitosa com todos que fazem parte do contexto. Eu não sei se é sobre o árbitro que eles estão falando aqui, porque não pareceu, tá? Então não sei se é sobre o árbitro não. Senhor Roger, seu comportamento não é condizente com o comportamento de alguém que lidera uma grande equipe do Brasil e não ajuda em absolutamente nada na construção de um futebol melhor. A Abrafut não vai deixar passar essa atitude vulgar como algo corriqueiro e aceitável, por este péssimo exemplo não pode representar o futebol brasileiro. A associação tomará medidas cabíveis e lutará para desmistificar a ideia de que no futebol vale falar tudo, inclusive ser insolente e abusivo. É o que diz então a nota da Abrafut falando sobre o técnico do Internacional. Cara, eu acho engraçado, que a Abrafut ela não se posiciona contra absurdos que acontecem da arbitragem brasileira. Onde estava a Abrafut no caso Edilson Pereira de Carvalho em 2005, que está dando entrevistas aí, para o canal do Cartoloco, que faz um grande trabalho, inclusive, falando abertamente sobre como aconteceu a máfia do apito em 2005, o campeonato que o Inter perdeu, os erros grosseiros de arbitragem no Brasileirão de 2020, os erros grosseiros que acontecem no Campeonato Brasileiro deste ano, falas, por exemplo, de técnicos como Abel Ferreira, que não tem uma vírgula sobre o assunto. Então, assim, o Roger foi elegante com o árbitro ontem. Lixo é o mínimo que ele poderia chamar a arbitragem, que foi, no mínimo,
mal intencionada ontem no jogo entre Inter e Cruzeiro. Né? E o Inter, como disse ontem o próprio José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, vai tomar todas as medidas possíveis para que isso não se repita e que o Inter pare de ser prejudicado. Pelo menos é o que a gente espera. O Inter não quer ser beneficiado, o Inter não quer, né, ter vantagem. É uma arbitragem injusta, porque ontem o Inter nem conseguiu jogar. É claro que o Inter teve seus problemas dentro de campo, na primeira meia hora, quando teve 11 contra 11, mas depois mataram o time, né? Uma expulsão, 8 cartões amarelos. Capitão do Inter, né, não podia conversar com o árbitro dentro da nova norma que foi enviada às 4h17 da tarde para o Internacional. E o próprio Gabriel Mercado, na zona mista, depois falou que o árbitro conversou com os capitães sobre essa nova norma. Então, assim, é difícil entender o critério, mas está em dia aí. E acho que é por isso, inclusive, né, a partir dessa nota da Abrafut, que a gente vê por que os árbitros têm tanta autonomia para fazer um monte de M e não dar em nada. Então, fica aqui o registro em relação a esta nota canalha da Abrafut em relação ao técnico do Internacional. Tá bom? Quero falar também, gente, sobre reforços. Afinal, o Inter fechou na tarde desta quinta-feira a contratação de Bryan Aguirre. Enfim, essa novela chegou ao final. O Inter contrata o lateral direito, 24 anos de idade, jogador, né, que era do Lanús, cria do Lanús, jogou a carreira toda no clube argentino e agora está vindo para o Internacional. A negociação deve girar na casa de US$ 1.400.000 por 50% do passe. O lateral deve ser aguardado até sábado, ele faz exame já na Argentina, neste espaço de quinta e sexta-feira. Sábado chega ao Brasil para integrar aí o time do Roger Machado e participar dos primeiros treinos físicos e quem sabe ficar à disposição para o jogo contra o Cuiabá, que é o primeiro jogo pós-Juventude, né? Depois de Juventude teremos um espaço de data FIFA, então vai ser bom para ele até se integrar com o grupo. O Inter não deve ter jogos marcados na data FIFA, nenhum dos jogos atrasados, são 3 agora, né? Fortaleza e Flamengo em casa, além do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Então o Internacional ganha mais um lateral direito, o Natan já chegou, o Roger elogiou bastante ontem nessa contratação, dizendo que conversou com pessoas que viveram o dia a dia do Natan e que ele considera que o Natan, com bola no pé, pode agregar muito esse time do Inter. Então, para o Inter que perdeu Hugo Malho e Bustos, agora tem Bryan Aguirre e Natan como alternativas para o lado direito. O Bruno Gomes volta a ser uma alternativa no meio campo. Então o jogador está chegando aí, né? Aqui na concentração do Inter em Belo Horizonte a gente ouviu que estava muito bem encaminhada essa contratação há bastante tempo e o que estava pendente era uma questão de forma de pagamento, em virtude, né, de uma nova medida do governo Milei na Argentina, que está taxando, né, clubes argentinos que têm que pagar imposto à AFA a partir de negociações internacionais. Ou seja, se o Lanús negociou com o Inter, o Lanús paga uma taxa, né, por uma negociação estrangeira. Isso vale para qualquer clube. Se tiver uma negociação entre Inter de Milão e Boca Juniors, tem que acontecer a taxa também por parte do Boca, a Associação Argentina de Futebol, tá? Mas problema deles, o Inter resolveu e o Aguirre está chegando para reforçar o Colorado. Bom reforço? Deixa aqui a tua opinião nos comentários. Pra gente fechar, quero falar sobre a preocupação que o Inter tem com o Thiago Maia. Afinal, né, o volante caiu de mau jeito ontem, né, após uma cama de gato do Caio Jorge. Caiu meio errado, se fala que pode ser uma lesão no joelho. Tentei entrar em contato, né, com as pessoas do Inter hoje, pela manhã, e me disseram: olha, Colar, o Inter iniciou o deslocamento, né, de Belo Horizonte para Porto Alegre e o Thiago vai fazer exames médicos. Me parece que pro final de semana ele não joga, né, vai ser avaliado e a gente torce para que não seja uma lesão mais grave, né, deste que é um dos pilares aí do time do Internacional, né, tem se encontrado ali como segundo volante. Caso não tenha condições, provavelmente o Bruno Henrique vai ser o escolhido para formar a dupla com o Fernando. Então, uma avaliação será feita aí nos próximos dias em relação a este jogador, tá? Lembrando que o Gabriel Mercado levou o terceiro cartão amarelo, também não joga, e o Rohel foi expulso, então 3 desfalques praticamente certo que o Inter vai ter. Tendência, né, que o Vitão assuma como titular, o Robert Renan, que foi liberado para acompanhar o nascimento da filha nesta semana, também deve jogar, né, como titular ao lado do Vitão, e fica a dúvida então quanto à presença ou não do Thiago Maia. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal, a viagem a Belo Horizonte, teve a força de KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom Colar te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Hoje tem mais jogos, né, das quartas da Copa do Brasil. Tem o Juventude em campo contra a equipe do Corinthians. Tem também, né, jogo decisivo da Copa do Brasil, que ontem teve Flamengo e Bahia.
Teve também, né, a vitória do Galo, muito celebrada aqui, inclusive, né, pelos atleticanos, contra o São Paulo no Morumbi. Tô esquecendo qual jogo que é, cara. Juventude e Corinthians. E tem também, cadê o jogo que vai ter? Vasco da Gama e Atlético Paranaense, tá? O jogo que acontece lá em São Januário, tá certo? Hoje vai dar a vitória do Juventude e vitória do Vasco. É meu palpite lá na KTO.com. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!